Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trago a segunda parte do desenho da Senhorita Zendaya. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo anterior e eu espero que vocês gostem do vídeo. E a gente se vê. Essa é a aquarela que eu tenho, que eu vou usar, é uma aquarela da Pentel. E aí eu uso nesse gotezinho aqui e a gente vai tentar fazer a pele dela. Eu tinha feito um tom de pele aqui que eu gostei bastante, que foi pra este desenho. Eu misturei algumas coisas, tá? Mas pra antes, o que eu gosto de fazer, o que eu vou tentar fazer aqui pra ver se a gente consegue deixar menos pior, é fazer um pouco das sombras com roxo. Então eu uso o roxo, aí que eu tenho umas misturas, pegar uma folha de sulfite pra gente testar as cores, pra ver se fica bom. Bom, nesse desenho aqui eu vou usar um roxo. Então eu vou usar esse roxo aqui mais rosado pra fazer a... Pra fazer as sombras, tentar, né? Eu não manjo muito de sombreamento, então eu faço de acordo com o que o meu coração diz, com um pouco que eu sei. Eu vou fazer uma sombra no lábio superior dela também, pra ficar mais escuro. O lábio superior, ele fica um pouquinho mais inclinadinho pra baixo, né? E aí é o lábio que pega mais sombra, ou melhor, que não pega luz, né? Então tem mais projeção de sombra. Tem um pouquinho de sombra aqui embaixo do nariz, que a gente precisa dar volume pra esse rosto. Vou fazer um pouquinho aqui. Não vou fazer muito não, senão parece bigode. Uma vez eu fiz e ficou parecendo bigode. Aqui, perto da pálpebra, no cantinho do nariz. Vou fazer dos dois lados, porque isso ajuda a dar profundidade, né? Pra gente saber o que é mais pra dentro, né? E o que fica mais pra cima, projetado. Ajustá-lo, né? Eu vou fazer uma sombra aqui na lateral, porque nosso rosto, como eu disse, ele não é chapado, né? Então, ele é tridimensional, uma oval. Eu vou fazer uma... não fiz o braguelinho aqui, ó. Na bolsinha dela. Na verdade, acho que dá até pra deixar mais assim. E depois eu venho reforçando mais as sombras embaixo do cabelo. E aqui na lateral também. Que a gente vai imaginar que esse pedacinho aqui da frente, que tá virado pra frente, tá recebendo mais luz, né? Eu tô falando como se eu dominasse. Aqui tem a entrada do maxilar. Então eu vou fazer um pouquinho aqui também. A gente precisa fazer aqui, que é a parte interna. Geralmente faço isso. Todo lugar que é sombra, eu vou estar passando esse roxo. A gente confia no processo pra ver se vai dar certo. Sim, pra tentar dar uma projetada no nosso queixo. No nosso não, no da Zendaya. Depois eu faço um desenho pra estudar, e aí eu gravo aqui pra tentar fazer luz e sombra, começar a estudar. Vamos esperar secar bem isso daqui pra poder construir as próximas camadas, ok? Ok. Bora lá, então pra fazer a pele dela eu vou usar basicamente esses 3 tons, eu vou misturar, usar um pouquinho do laranja, um pouquinho desse... É uma grande mistura até eu chegar no tom que eu quero, né? Então eu vou usar esse godezinho aqui pra ir misturando. Até chegar na cor que a gente quer. Deixa eu ver. Eu vou pôr um pouquinho de laranja. Eu acho que dá uma aquecida no tom, assim. Eu acho que ele pode ficar um pouquinho, com um pouquinho de roxo. Acho que é muito roxo. Ficou frio. Frio não, sei lá. Outro laranja. Não, acho que vai mais água e mais laranja. Aqui eu vou fazendo de acordo com o meu coração. Então, vou misturando. Acho que ela ficou mais escuro. Então, vem aqui e vou misturando até chegar no tom da posto roxo. Nesse caso, então, vou pôr mais laranja. E pôr esse ocre. E ver o que vai dar. Não melhorou mais, tá vendo? É mais ou menos isso, acho que eu vou pegar mais ocre. Deixa eu ver. É, isso. Acho que é. Aí pinga água. E aí espera secar isso daqui pra gente começar a construir. Nosso desenho, as camadas, né, de aquarela. Eu já fiz algumas cores e eu acho que eu estou satisfeita com essa cor. Acho eu. Vou vendo no que dá. Então eu vou pintar a pele dela e vou tentar deixar alguns pontos de luz. Então, ó, a gente vai deixar um pouquinho de luz aqui no nariz, né? Nariz.
Vou deixar luz tentar, né? Na testa. E pode pintar por cima das sombras, pelo menos eu faço isso. Eu vou tentar construir algumas camadas e ver no que dá. Como se fosse um triângulo, ó, de luz, a gente pode tentar deixar assim. Então aqui na lateral do nariz a gente pode pintar também. Aí conforme a gente for pintando... Ó, apaguei tantas vezes que a parte que eu apaguei várias vezes, ó, estragou a aquarela. Agora a gente espera secar. O bom da aquarela é que ela dilui em água. Então dá pra você tentar dar uma recuperada no que você acabou vazando. Acho que já dá pra construir outra camada aqui. Geralmente aqui também fica uma luzinha. Eu vou tentar fazer bem bonitinho. Geralmente eu não tenho muita habilidade com luz e sombra. Ai, eu tô pintando onde não era pra pintar. A gente dá uma reforçadinha aqui, dá uma reforçadinha aqui. Depois a gente vem usando, no caso eu, venho usando essa mesma cor, onde eu quero reforçar. Como já vai ter o roxo embaixo, eu acho que isso dá uma suavizada. Na hora que a gente tá usando a cor mesmo pra pintar a pele da personagem. Aí quando você mescla com o roxo, dá uma suavizada. Só que é importante o quê? Deixar secar bem, porque senão, como a aquarela se dilui em água, a parte de baixo acaba se diluindo. E o objetivo não é isso. E também evitar de ficar esfregando muito no mesmo lugar. Aí depois eu venho aqui, quando tiver quase pronto, eu dou uma suavizada nessas marcações. Nesses pontos de luz que não ficaram tão suaves, mas eu tento dar uma suavizada neles. Que aí passa uma camada mais diluída da cor com água, eu acho que dá uma melhorada. Tá lembrando ela? Eu realmente não sei se tá. A grande vantagem pra mim da aquarela é que ela é uma tinta que ela se espalha muito fácil. É muito fácil de você manusear ela, até mesmo pra corrigir erros, né? Como eu disse, quando você quer... Você pintou uma parte que não era pra pintar, tem como você dar uma ajustada ali, né? Usando um pincel limpo, molhado só com água. E aí você consegue dar uma consertada naquele erro. Então tem essa vantagem. Mescla as cores também, eu acho que eu consigo fazer cores com mais facilidade na aquarela. E fora a durabilidade. Então eu tenho esse kit desde 2020. E elas ainda não acabaram, tem tinta ainda nos tubinhos. É aquela marca da Pentel, não sei se eu já falei, de 24 cores. Então tem bastante, aí eu guardo e coloco aqui, aí eu vou só repondo no godê o que eu preciso, né, conforme for acabando. Mas justamente por ser um material que ele é diluído em água e você vai construindo camadas, ele acaba tendo uma durabilidade bem bacana. Agora pra mim o ponto chato da aquarela é esperar secar, pra você ir construir as camadas. Eu sei que tem várias técnicas também de aquarela, mas eu não conheço muitas. Tem uma do papel molhado. O do papel molhado eu já tentei usar uma vez. Que é o que? Você umedece o papel e depois... E depois você vem com as cores. Aí... Peraí, deixa eu tentar arrumar minha pegada aqui. Dá pra dar uma recuperada, tá vendo? Só que o importante é você secar bem a área que você não quer que vaze de novo, porque a água conduz a tinta. Então, é isso. A desvantagem, né, que eu tava falando é que ela demora pra secar. E aí, se você tá pintando num dia mais frio, acaba demorando ainda mais pra secar. Tá, o cabelo dela é um castanho escuro, dá pra usar esse marronzinho aqui. E aí dá pra misturar. O que eu posso fazer, talvez, eu posso fazer uma base com esse. E aí depois vim com esse por cima também. Não sei, vou ver. Outra coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, como eu uso roxo no desenho, eu acabo misturando ele, claro que vai depender da cor e do que eu quero, mas eu sempre acabo usando uma mesma cor nas outras cores, né, mesclando, porque eu acho que isso acaba dando uma uniformizada nas cores. Aí eu acho que elas ficam mais combinandinho. Não sei se faz sentido, mas pra mim faz, então eu faço isso. Agora tem que esperar a senhorita secar aqui.
Deu uma secadinha aqui e eu vou fazer a segunda camada. Terceira, na verdade, né? Que eu já fiz a primeira, segunda. E a aquarela tá ajudando a dar uma camuflada nos borrões que ficou com a borracha, né? Ainda dá pra ver uma coisa ou outra, mas ok. Depois que eu pintar com aquarela, eu gosto de finalizar com lápis de cor. Então, pra mim, pelo menos, faz total diferença. Porque como eu ainda tô aprendendo a dominar algumas coisas da aquarela, eu não consigo alguns efeitos que o lápis me proporciona. Mas eu também gosto muito de misturar esses dois materiais. Eu acho que super combina aí. Dá um tchananã no final. Fica bonitinho. Fica bacana. Tem que esperar secar bem pra eu dar uma camada melhor, mais geralzona. E aí depois eu venho com um marrom mais escuro pra fazer novamente alguns detalhes. Então eu vou passar uma camada nele todo agora, no rosto dela todinho. Que aí eu consigo dar uma suavizada no que já foi pintado nas marcações, sabe? Aí o que tava sem pintar fica mais claro. Depois eu venho com o marrom de novo, mais escuro. Aí eu faço assim pra dar uma mescladinha, melhor que não tá tão marcado, é que ficou. Porque aí eu acho que fica um pouco mais suave as marcações. Dá um pouquinho de profundidade, mas não fica tão, sei lá. Eu faço. Olha o que a borracha fez. Eu acho que dá pra pegar, aproveitar que ele tá úmido mesmo e vir com o marrom mais escuro. Porque aí não vai ficar tão marcado. Eu vou misturar o marrom aqui, nessa cor que eu fiz, ou se eu vou fazer uma outra tonalidade. Vou ver ainda. Acho que agora eu vou pegar um marrom um pouquinho mais avermelhado. Vou misturar nessa base aqui. E vou fazer reforçar os cantinhos aqui. Que eu acho que isso também ajuda a dar mais profundidade de novo. E como já tá úmido, então dá uma mesclada também. Não fica tão marcado. Basicamente eu vou passando aonde eu passei o roxo. Mas eu acho que ainda tá úmido demais pra isso. Dá pra dar uma secada e depois fazer novamente. O que eu vou fazer? Eu vou pintar o cabelo dela enquanto ainda tá meio úmido. Eu acho que tá úmido, mas não o suficiente pra transferir pro outro, porque eu pintei. Eu acho. Vamos fazer o teste. Tá, e pro cabelo, eu acho que eu já vou fazer o marrom. Isso eu vou misturar um pouquinho com... Deixa eu ver se eu misturo algum daqui. Não sei se verde aqui. Não tem problema. E eu vou pôr um pouquinho de laranja, talvez. Não sei ainda. Ou de roxo. Acho que de roxo. Um pouquinho do outro marrom mais avermelhado também. E o roxo mais quente. Aqui o cabelo dela é bem castanho. Então o roxo ajuda a gente a deixar esse castanho mais escuro. Acho que eu vou usar o roxo mais frio. Bom, eu vou usar esse aqui e depois eu vejo se faz ou não sentido. Se eu continuo com esse tom aqui ou se eu misturo. Eu acho que pra base tá bom. Pra mim, o que realmente faz a diferença é o lápis de cor. Eu acho que eu não consigo, já falei isso, né? Provavelmente. Mas eu não consigo deixar um acabamento tão bacana só com aquarela. Eu sei que tem várias técnicas em aquarela. Uma delas eu falei aqui que é da folha úmida e você pinta, né? Eu vejo muito isso principalmente em paisagens. Então, geralmente, o artista ele vai fazer uma paisagem de, sei lá, uma floresta, um oceano, um céu. Aí eles umedecem o papel todo e aí depois vem com umas tintas e vai meio que colocando em alguns pontos específicos. Aí, como tá úmido, a água ajuda a fazer com que a tinta fique fluindo e aí fica mais orgânico. Não fica tão duro, sabe? Então, eu acho que pra paisagem é legal. E tem uma outra técnica que eu vi também, que é de você usar sal. Então, você... Não sei, eu acho que é sal grosso, não é o sal fino mesmo. O sal grosso, você terminou de colocar aqui, aí você coloca o sal, e isso também dá umas texturas, né? Que é onde o sal caiu, vai ficar umas marquinhas. Então, pra quem gosta das manchas mesmo, da aquarela, eu acho que é bacana. Tem outras também,
que você consegue fazer, mas essas são as que, as que ficaram marcadas na minha mente, então posso falar um pouquinho delas só. Das outras, tenho uma vaga lembrança de alguma coisa que eu vi que tava tendo uma trend, tipo, vou fazer o efeito de aquarela que eu vi não sei aonde. Aí a pessoa fazia lá e é isso aí. Aí eu vi alguns vídeos assim, mas eu tenho uma vaga lembrança. Eu sei de alguns que você fazia tipo efeito... Ai, entendi, não era. Você faz efeito... Ai, meu Deus, qual que é o nome? Xadrez. Que aí basicamente você vai construindo as camadas também. E aí tinha outros assim que você ia construindo camadas pra dar um efeito de sobreposição. Bem bacana. Mas... não fiz. Então, vocês acham que tá parecendo a Zendaya? Eu acho que tem uma leve semelhança nela. Alguma coisa nela me lembra, principalmente agora que eu pintei o cabelo. Pelo menos aqui pra mim, eu não sei se na câmera vai aparecer, mas assim, falar uau. Não sei se alguém que não conheça... Não que não conheça, mas que talvez não saiba. Ou melhor, talvez eu acho que quem não sabe que eu tô desenhando a Zendaya, se eu mostrar, talvez não saiba que seja a Zendaya. Que lembra um pouco, eu não sei exatamente o que, mas... Não sei, vamos ver. Me diz aí o que vocês acham, tá bom? Como eu disse, esse tá sendo meu primeiro vídeo. E eu não sei exatamente os próximos temas, né? O que eu posso desenhar. Talvez eu possa trazer algumas coisas que eu faço nas outras redes, que nem eu faço... Eu falo assim como se eu já estivesse há muito tempo, mas... Eu tô fazendo um quadro que é desenhando personagens também, mas no meu estilo atual. Então, é as bonequinhas lá. Que tá mais compatível com a literatura infantil. E é um estilo que eu tenho gostado bastante. Como nesse exemplo aqui que eu... Acho que esse aqui tá mais bacana. Tipo, esse daqui, tá vendo? É mais o estilinho que eu tô fazendo hoje em dia. Aí, o último que eu fiz foi o da Jean. Da Jill. Ai, meu Deus, Jill. Da Jill de Resident Evil. O 3. E aí eu desenhei ela naquela roupa bem clássica dela de saia. E a blusa azul, que não faz nenhum sentido, né? Mas homens fazendo personagens dá nisso. Mas aí eu fiz ela com essa roupa clássica. E desenhei nesse estilo do olhinho e tal. E aí eu fui narrando de acordo com o que eu lembrava, pra não ficar só a musiquinha, né? E aí ainda não postei em nenhum lugar. Tá praticamente pronto pra postar. Só falta fazer a capa do vídeo e a introduçãozinha que eu faço. Porque eu tô colocando como se fosse uma série mesmo, desenhando personagens. E aí depois eu vou e faço uma captura de tela do Pinterest, né, do personagem, né, pra mostrar um pouquinho, bem rapidinho assim, desenhando fulano. E aí eu vou e coloco como se fosse a introdução. E aí depois vem com a narração e o desenho. Então, eu vou ver se... Pode ser que eu traga o próximo aqui. É porque eu gravei ele na vertical. Então vai ficar ruim pro YouTube, né, porque tem que gravar na horizontal. Senão vai ficar pequenininho e vai perder um pouco da qualidade. Também posso fazer mostrando os meus sketches, os meus cadernos de desenho. Eu tenho muitos, tanto que eu também gravei. Esse falta editar. Eu gravei os meus sketches pras outras redes, né, pra vertical. E ainda não postei porque não terminei de editar ele. Ficou bem grande, tem bastante coisa. Tanto que eu nem mostrei tudo com... Eu não mostrei tudo com muito detalhe. Mostrei mais por cima. Não, assim, por cima não foi, né? Porque eu consegui mostrar algumas coisas e tal, mas tem muito desenho. Tá, eu vou voltar pro rosto dela aqui. Dar uma reforçada agora em algumas áreas. Eu acho que agora ele mais seco. Não tá 100% seco, mas tá bem mais seco. Ai, será que eu fiz merda? Tira mais o excesso. Esse aqui, Aí eu peguei um marrom mais avermelhado e tô fazendo aquele esqueminha que eu tinha falado pra vocês, né? De fazer com ali úmido, mas eu acho que tava muito úmido ali, tinha que ter esperado secar mais um pouquinho. Se parar pra ver, quase não dá pra perceber o tom roxo, né? Não, assim, um pedaço ou outro ainda dá pra ver. Depois eu vou testar, eu sei que tem alguns artistas que fazem com verde. Eu acho que com verde eu nunca fiz. Só fiz com roxo, o roxo mais rosado e o roxo mais azulado. E são os que eu uso. Acho que nem azul eu já fiz com azul, realmente eu não lembro. Mas eu vou testar pra ver o que eu acho. Pra ver se eu... vou até pintar a boca dela aqui também. E depois eu venho com a cor da boca dela.
Ah, já não sei mais tá aparecendo, sei lá. Tá, foca. Aí eu vou reforçar aqui, acho que eu peguei muito. Ai, peguei muito. Ai. Bosta. Ai, não enfio o dedo, tá, gente? Não faça um bagulho. Ai, estraguei. Tem também o que? A sombra projetada e a sombra de contato. Que nessa daqui é a sombra projetada. E a sombra de contato, geralmente, ela é mais escura. Bem que aqui não é bem sombra projetada de contato, porque não tá grudado, né? Mas tudo bem. Na testa com o cabelo, é sombra de contato. Aqui no ombro também, sombra de contato. Aqui é sombra projetada. E assim vai indo lá. Antes eu desenhava e gostava de contornar o desenho com caneta preta. Mas aí eu fui parando de usar. Mas eu desenhava bastante. Isso tudo foi acompanhando a Nath. Então ela fazia, eu gostava bastante do estilo. Ainda gosto bastante do estilo dela. Mas hoje em dia pra mim já não faz mais tanto sentido. Eu tô tentando não fazer um desenho tão marcadinho assim. E quando eu faço, eu uso lápis de cor pra fazer. Aí eu tô usando outras cores pra fazer a linha final. Pra fazer a linha final, eu gosto de usar azul ou um roxo que eu tenho, que ele já tá desse tamanho assim, ó, bem pequenininho, de tanto que eu usei. E aí, como eu tô usando muitas essas cores pra fazer sombra, eu gostei bastante. Também eu tô gostando de usar o marrom mesmo pra contornar. Também é legal. Então, eu acho que é bacana você se desprender de uma coisa que você usava, fazer o teste de outros jeitos de finalizar um desenho, de outras técnicas, que a gente vai ampliando o nosso repertório. E é bem legal. E é legal quando a gente se surpreende e fala, caramba, eu gostei, vou fazer assim agora. Legal. Tá, tô pintando o cabelinho dela, mas eu acho que o cabelo dela é mais escuro. O que eu posso fazer pra deixar mais escuro? Porque eu não quero pôr preto, porque geralmente quando a gente mistura o preto com outras cores, eu sinto que dá uma cinzentada, e eu não queria colocar o preto pra ficar cinza. Eu olho e falo, lembra? Aí depois eu olho e falo, não parece ninguém. Ai. Eu não tenho uma habilidade técnica, então muito do que eu vou fazendo é seguindo minha intuição, meu coração. Como diz a Elsa, é minha intuição. E aí eu vou fazendo. Cabelo é um negócio difícil, né? De fazer. Escuro, mas não tão escurão, mas o mais escuro. Vou pegar um pouquinho de preto, vendo o que vai dar. No final pode ser que dê certo. Mas acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver. Bom, peguei um pouquinho mais de preto com aquele marrom do cabelo e passei aqui pra dar uma escurecida nessa parte interna do cabelo. Mas talvez eu acho que com o lápis eu já consiga dar essa diferença. É uma grande maçaroca aqui, ó. Misturou tudo. Eu já não sei mais o que é de dentro, o que é de fora. Tá, eu vou pintar a sobrancelha da jovem Zendaya. Geralmente, a sobrancelha a gente deixa do final pro meio um pouco mais escuro e aí vai clareando no início dela. Porque geralmente a sobrancelha tem menos pelinho aqui na frente, né? E aqui no meio ela é mais cheia. Mas eu pinto menos parece ela. Tudo bom. Será que eu uso preto? Eu tô tão acostumada a desenhar ouvindo alguma coisa. Mas como eu tô gravando, não dá pra ficar ouvindo as coisas, né? Senão vai aparecer na voz. Porque eu tô aqui conversando com vocês. Mas geralmente quando eu vou fazer um vídeo que é time-lapse, então eu só gravo a tela e vou assistindo as coisas. Eu gosto muito de assistir Diva Depressão, Lorelai Fox, Matando Matheus a Grito, Gigo Show. A Vitória também gosto muito dela. Da Jess Balucci, com a irmã dela também. Gosto muito dos vlogs de viagem delas. Ai, então dá vontade de viajar com a minha irmã. Então, deixa eu ver o que mais eu acompanho. Então, quando eu tô fazendo desenho, geralmente eu tô assistindo esses vídeos, né? O que mais eu assisto? No geral, acho que é mais esses. Às vezes eu assisto Dragbox também. A Beta. Eu gosto da Beta. Assisto ela também. E aí uns vídeos meio aleatórios. Não aleatórios, mas uns que talvez eu não acompanhe tanto. Por isso que eu não lembro. E o Jean também.
Então, basicamente, esse é meu nicho de vídeo enquanto eu desenho. Eu acho eles muito divertidos. Principalmente o Matando Matheus e o Gigo e a vovozinha. Nossa, eu adoro a vovozinha. De verdade. Eu uso muitos bordões dela. Ou sério, então... Às vezes fica eu e minha irmã só no imitando a vovozinha. Ai, parecendo duas doidinhas. Falando nos canais que eu gosto, eu acompanhei Camisa 24. Foi muito massa, de verdade, foi muito divertido. A gente viu um lado do Edu ali meio hétero top, assistindo futebol, que gostei. E aí teve um crossover dele com o Neto, o craque Neto, alguma coisa assim. Também foi muito massa, muito da hora. Então eu assisti bastante. Nossa, eu fiquei muito feliz. Foi icônico. Então eu assisti bastante eles também na Copa. Eu acho que a Copa eu só acompanhei eles, o jogo do Brasil também. Que eu nunca acreditei, mas também nunca duvidei. E eu fiquei sabendo pela minha irmã. Minha irmã, ela acompanhou praticamente todos os jogos. Aí eu não tenho muito saco, então só assistia mesmo o jogo do Brasil. Mas, ai, ficava ansiosa. Vocês ficaram ansiosos também? Tá vendo como já dá uma diferença nas cores? Só de ter passado roxo embaixo não, em cima, dá uma certa profundidade. Então eu vou esperar secar mais, aí a gente faz aquela mesma coisa. Usa o mesmo tom, talvez um pouquinho mais de marrom, e vai fazendo, principalmente em volta, assim. E aqui é onde tem o contato entre os dois lábios, porque aí ajuda também a dar um contraste maior. Então, basicamente, eu vou fazendo o mesmo esqueminha. Vou reforçando com a mesma cor, ou um pouquinho... Acabo colocando um pouquinho mais, ou de marrom, ou de... Vai depender muito da cor que é, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu pintei esse brinco, aí eu usei... Ele deu uma leve secadinha, aí eu usei de novo mesmo a mesma cor que eu fiz, e passei, só que dando atenção maior para as extremidades aqui do brinco. E aí depois eu venho com o marrom, deixa eu secar um pouquinho mais, nesse caso com o marrom, e faço de novo aqui, pra dar uma profundidade. Na boca eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos ver se tá bom pra fazer. Ui! Mas eu acho que a aquarela é isso, acho. Né? Eu tenho medo de mexer mais e estragar. Então, acho que não vou mexer mais não, vou deixar assim. E aí depois eu venho com lápis. Se precisar de alguma coisa, eu retoco. Que aí eu vou reforçar as linhas que deram uma sumida. E ver... Depois a gente vê como que vai ficar. Tô tentando confiar no processo. Bora ver. Então, agora, eu vou ver se já tá bom pra usar o lápis de cor. Esse lápis aqui é um da aquarela. Eu não gostava deles antes, mas depois eu comecei a gostar bastante. Pra fazer acabamento, sabe? Finalizar os desenhos. Acho que eu já vou começar pelo olho dela, né? Já comecei a pupila. Então eu vou dar uma olhada ali na referência, porque eu sei que ela tá com o olho mais marcado. E aí, parece? Sei lá. Então, tô terminando de fazer esse olho aqui. Eu vou dar uma contornada. Eu gosto muito desse lápis porque ele é um marrom mais avermelhado. Então, eu tô fazendo uma mistura aqui de lápis de cor. Então, tem aquarela, tem esse da Tris. Esse da Tris também é muito bom. Ele é bem pigmentado, eu gosto. Esse foi da caixinha de 12 cores, de tons de pele. Esse eu gostei bastante. Então, eu gosto de deixar o redor um pouco mais escuro e meio mais claro. Eu acho que já dá uma profundidade maior. Não sei se no vídeo vai aparecer tanto. O que eu gosto de fazer no olho é usar o cinza pra pintar aqui, na parte branca. Usando esse cinzinho aqui. E aí eu faço mais aqui em cima, perto do cílio, sabe? Mais escuro, isso também ajuda a dar uma profundidade. Acho que dá pra fazer até aqui embaixo também, um pouquinho mais fino, não tão marcado. Ah, aqui dá pra fazer com preto mesmo, bem leve. Aqui em cima do olho, onde tá a sombra do cinza, sabe? Também passa aqui. Que é como se fosse a sombra de contato da pálpebra, né? Porque nasce o rosto é tridimensional. Não é chapado, nosso olho também é uma esferinha.
as esferas do dragão. No final, eu vou fazer um brilhinho aqui, tá? Pra fazer esse brilhinho, eu vou usar um corretivo, caneta corretivo. Eu até tenho um lápis branco, mas eu não gostei dele. Ah, vai, até que o olho lembra um pouquinho, talvez. Ah, lembra, sei lá, de um olho fechadinho assim. Vai. Deixa bem apontadinho. É um marrom escuro. Ele é levemente esverdeado. O fundinho dele é esverdeado, bem pouco, mas é. Mas eu vou tentar fazer os pelinhos. Será que faço? Eu não sei se eu posso. Fazer aqui. Bom, já tô fazendo. E lembrando que o pelinho, ele começa meio retinho, né, pra cima. E aí, conforme você for avançando pro meio, ele vai inclinando. Ó, eu vou usar aquele mesmo marrom que eu disse que eu gosto. Aqui, ó. Aí lá vai eu fazer o mesmo processo de novo. Não tão forte, né, mas aí eu pego naquelas áreas em que eu passei o roxo, depois eu passei as cores da pele pra reforçar, eu venho com lápis e dou uma reforçada de novo, mas bem suave, só pra realmente a gente saber o que é o que e aonde ele tá, se tá em cima, se tá embaixo. Ó, como o nosso olho é meio oval, eu faço uma pinturinha bem de levinho aqui e deixo o centro mais claro, porque aí dá essa sensação de que é oval. Ó, perto das linhas, eu acho que dá pra dar uma reforçada, principalmente no nariz, que ele tá bem mais projetado pra frente, né? É a parte mais projetada do nosso rosto, então é bom a gente conseguir separar os níveis. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na beirolinha do nariz, na lateral. Aqui também. O que eu vou fazer? Não sei se é o certo, mas eu vou passar mais levinho. Ó, eu vou contornar também o nariz, porque senão ele deu uma apagadinha. Contorno. Aí, pra esse contorno não ficar tão duro, eu dou uma pintadinha levemente esfumada onde eu contornei. E depois eu tento passar mais clarinha ainda, então nessa parte do nariz, porque tecnicamente é a parte que fica pra baixo, sabe? Aqui eu vou reforçar de novo. E aí eu tento suavizar a borda, fazendo mais clarinha. Então, tentar deixar a parte um pouquinho mais, tecnicamente pra baixo, mais escura. Eu acho que dá até pra fazer bem clarinho aqui. Não muito forte. Temos alguma coisa aqui. Eu acho que eu vou fazer o contorno aqui, ó. Perto do cabelo. É aquela mesma coisa que a gente fez com tudo. E aí, como é sombra de contato, a gente reforça mais próximo, porque dá profundidade. Aí dá pra fazer aquele esquema, sabe? De dar uma suavizada, se você não quiser tão duro, assim. Eu particularmente prefiro ele com a bordinha mais suave. Então, faço aqui mais marcado, o que a aquarela tampouco cobriu. E aí, eu só vou meio que dando uma suavizada. Ó, já dá mais profundidade, né? É que eu tô vendo ali, eu coloquei na televisão pra ver se ajuda a ver. Tô gostando de falar com vocês, é legal, legal. Aquele mesmo esquema, faço tudo em todo o rosto, próximo do cabelo, suavizo pra tirar aquela linha mais dura. Se você gosta, não tem problema também, não é regra, é gosto mesmo. E deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos fazer a orelha? Vamos. Aí aquela coisa, eu reforço a linha e dou uma esfumaçadinha perto dela. Aí aqui também, ó, embaixo da boca, mesma coisa. Ela tá com um bruxinho tão suave. Mas eu gosto do blush tão marcado. Aí, ó, embaixo do pescoço, eu vou fazer também uma linha mais grossa aqui. Porque eu acho que eu vou até usar um marrom mais escuro aqui. Cadê ele? Cadê ele? Achei. Esse daqui, vamos ver. Eu acho que faz mais sentido, ajuda a separar mais. Aí, basicamente, eu vou fazendo isso. Eu vou contornando próximo da linha das delimitações. Faço um contorno mais escuro, com mais pressão no lápis. E depois eu venho dando uma esfumaçadinha, que a gente consegue dar forma pra personagem de novo.
Tá bem seco, na verdade. Secou bastante até. Hoje não tá tão frio, acho que é por isso. Agora, quando tá muito, muito frio, misericórdia. Demora horrores pra secar. Horrores mesmo. Acho que eu vou ter que continuar amanhã. Tá muito tarde já. Uma pena. Porque eu gosto de começar e já terminar. Não gosto de deixar pra depois. Eu não sei quando o desenho tá chato pra mim. Tipo, ai, perdi a paciência do desenho ou tem outras coisas pra fazer. Mas geralmente eu gosto de começar e terminar. Aí contorna, contorna. Bom, pra pintar as narinas eu vou usar um marrom mais escuro. Não vou usar preto não, acho que vai ficar muito marcado. Acho que tá brilhando, né? Como eu passei bastante lápis, deve estar refletindo aqui. Pra fazer a boca, será que eu uso laranja? Laranja mesmo? Eu acho que eu consigo usar um pouquinho do laranja. Vocês conseguem ver? Um pouquinho só, porque não tá tão laranja assim a boca dela. Nada. No meu pequeno grande lápis. Esse lápis aqui também milhando, que eu tenho ele desde 2020. A maioria das minhas coisas aqui já tem uns 6 anos já. Maioria. Dura bastante tempo. É que eu também sou meio de fase, então... Ai, droga. Tem fases que eu acabo usando mais ou menos algum material. E aí ele fica aí largado. Ai. Estragando o negócio. Mas eu não gostei. Ai, não tá focando, garotas. E depois de alguns dias, eu voltei. E eu voltei com a senhorita Zendaya prontíssima. Eu terminei ela. No vídeo, tava faltando dar alguns acabamentos no cabelo, nas bochechas, na boca. Então, vocês viram mais ou menos até a pele, né, dela toda pronta. E aí, eu passei muito tempo, gente, sem mexer nesse desenho. Então, eu preferi já finalizar, porque ia dar muito trabalho pra montar tudo e mostrar todo o processo. E, de verdade, o meu celular, a memória dele tá bem pouquinha. Então, o que eu tô fazendo? Eu faço um vídeo, gravo, vai dar lá umas 2, 3 horas de gravação. Edito todo o processo. Aí, faço o download, né, do vídeo completo, editado. E aí, eu excluo todos os brutos. Porque senão não dá, né? Então, deixa eu parar de enrolar. Então, basicamente, eu arrumei o cabelinho da senhorita Zendaya. E aí, eu acabei usando esse marrom da Tris. O 012, não sei se dá pra ver aí da câmera. E aí eu usei esse daqui pra fazer meio que a base. Não passei nele todo, eu passei na parte que eu quis deixar mais escura. Então eu vim passando aqui, tá. Depois que eu passei ele, eu quis reforçar com o preto, é esse aquarela da Faber-Castell. E aí eu vim reforçando aonde não tem tanta luz, né? Porque o meu objetivo era deixar a luz aqui. Não ficou tão marcadinho, tão bonitinho assim, mas é o que eu consigo fazer e até que eu gostei do resultado. Então, basicamente eu fiz todo esse processo no cabelo, fui reforçando algumas linhas para representar o fio de cabelo e fui escurecendo aonde, teoricamente, é mais atrás, por exemplo, este pedacinho aqui, então eu reforcei mais. Então, beleza. Pro cabelo, eu usei este e este. Aí depois eu vim com branco pra tentar dar uma reforçada nas áreas, né, que tem o reflexo da luz. E aí eu usei esse daqui da Faber-Castell Soft, né, esses lápis são maravilhosos. E pro cabelo foi só. Tô só dando uma pinceladinha, porque senão o vídeo vai ficar gigante, gente, então ficou muito grande. Tive que fazer parte 2. E o primeiro vídeo deu, tipo, quase 20 minutos. Esse deu mais de meia hora. Então é muita coisa. E eu não quis cortar de novo, né? Então eu falei, vai assim. Porque eu falei muita coisa. Falei, vai nesse, né? E... tá, o que mais? Pros olhos dela, eu usei este corretivo. Caneta corretiva da marca, sei lá, da marca Espiral. Não sei, é um corretivo genérico aí da vida. E aí eu usei pra fazer o pontinho de luz no olho dela. É que, como eu passei lápis de cor, geralmente cria uma película. E aí fica refletindo, tá vendo? Mas, deixa eu ver se tem um jeito de deixar menos coisado. Não tem. Não vai ficar do jeito que tá. Aqui, tá. Então, pro olho dela, eu usei esse corretivo. E aí fiz pinguinhos de luzes. Uma dica que eu dou é fazer o pinguinho de luz exatamente na mesma posição nos dois olhos. Porque senão parece que ela tá meio vesguinha. A não ser que esse seja o seu objetivo. Ué, não sei, fica meio bugadinho os olhos, né? E aí, então, se você fez aqui mais pra esquerda, do outro lado faz a mesma coisa. E aí, isso ajuda a dar um acabamento que eu particularmente gosto. E aí, eu usei também essa caneta pra fazer uns brilhos na boca. Porém, na boca, eu não gostei. Eu tinha usado na boca essa caneta aqui, Vea Pod, Pilot... Ai, sei lá. Uma caneta bem ruinzinha que eu comprei faz muito tempo. Ela é uma 07. Ela é tipo uma caneta de gel, mas
ela não tem uma pigmentação boa. Então, eu tinha feito... Tanto que eu fiz nos olhos e nem aparece. E aí, eu tive que usar a caneta corretiva. Aí, eu passei aqui nos lábios, né? Fiz aqui o brilhinho da boca, mas eu não gostei porque mal aparece. Aí, eu usei o corretivo. O bom do corretivo é que ele realmente cobre. Ele é muito bom pra isso. Porém, ele é impreciso. Então, se eu quiser deixar algo mais delicadinho, eu não consigo. Então, quando eu vou usar, aí você tem que ativar ele. Aí, eu pego uma folhinha à parte. Tipo essa daqui. Eu pego uma folhinha, aí eu passo aqui, esfrego aqui. Aí, quando eu vejo que tá saindo, ó. Passei aqui. Ui. Saiu. Aí eu já uso aonde eu quero. Só que aí tem essa questão da imprecisão. E aí ficou esse brilho mais grotesco aqui, que eu particularmente não gostei. Mas eu vou tirar uma foto melhor, sem esse reflexo do lápis, e ponho aqui na tela. Blim, 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 em algum lugar. E aí eu finalizei o brinco, fiz as bochechinhas dela. Eu geralmente gosto de fazer a bochecha muito, muito vermelha. Por exemplo, aqui. Eu faço as bochechinhas bem vermelhas, tá vendo? E aí, faço as extremidades também, joelho, cotovelo, pontinha da orelha. E aí eu faço, só que aí eu acho que não ia ficar muito bacana nessa daqui. E aí eu tentei dar uma suavizada e eu mesclei tanto o vermelho quanto o laranja. Porque na referência da senhorita Zendaya, ela não tá com um blush muito marcado. É quase um bronze, eu acho, sei lá. Tá, e aí eu fiz isso, tentei passar um pouquinho do branco pra dar uma mesclada, mas eu não sou muito boa nisso. E mais o que eu fiz pra finalizar? Arrumei o brinco, reforcei algumas linhas aqui dela no pescoço. A linha, passei o lápis preto aqui. E mexi na sobrancelha. E aí ficou assim, ela. Não sei se tá aparecendo. Não sei se tá aparecendo. Mas eu particularmente gostei. Eu acho que eu já consegui fazer outros desenhos com uma referência em que acabou parecendo um pouco mais com a referência que eu tinha pego. Mas como eu disse, né, no começo do vídeo, ou foi no outro vídeo, nem sei. Mas como eu disse, faz tempo que eu não desenho nesse estilo, então provavelmente eu tenha perdido um pouco o jeito. Mas no geral é isso. Eu fiz a senhorita Zendaya, concluí na segunda parte do vídeo. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui mais de pertinho pra vocês darem uma olhada. E, como eu disse, eu vou colocar a foto na tela. Vai, tá aqui, lembra. Então, quero agradecer aos 25 inscritos no meu canal. Muito, muito, muito obrigada. Eu saí de uma pessoa completamente anônima e agora tenho 25 pessoas que de alguma forma se interessaram pelo conteúdo que eu produzo. Então, muito obrigada. Sejam muito, muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que vocês estejam gostando. E caso você seja novo por aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, porque isso dá uma força. É muito engraçado, porque eu sempre ouvia os outros youtubers falando isso. Ai, curte, compartilha, comenta. E agora, em que eu estou produzindo os conteúdos, de fato, realmente isso dá uma força. Até mesmo para a plataforma começar a divulgar para mais pessoas conhecerem. E particularmente para quem produz o conteúdo, né? Porque isso dá uma motivação em saber que, de alguma forma, este conteúdo te impactou, te ajudou de alguma forma, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada. Um beijo e a gente se vê em breve. Tchau!